Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Amém. Nós estaremos fazendo um comentário sobre essa violência toda lá na USP. Amém. Essa violência toda lá na faculdade pública mais famosa do Brasil, a USP. E vendo os comentários dos professores, dos estudantes, etc. O que a gente fala? O que a gente pensa sobre este assunto? Eu acho que só por policiais, né, investir na segurança, etc., policiais, etc., não é o suficiente. O que deve ser feito? Pegar esses transgressores, caçar, fazer uma caça, né, caçar esses infratores. Isso não serve só para a USP, serve para o mundo todo. Pegar esses infratores, esses rebeldes, esse povo todo que rouba, né, furta, mata, etc. Tem que pegar eles e tem que investir numa reeducação. Tem que, se eles não quiserem ensinar eles, tá entendendo? Ou então, não sei, a polícia tem que pegar essas pessoas e levar para um escolão, né? Fazer um escolão para pôr esses infratores, só para pôr esses infratores que são pegos para roubando as pessoas, matando, enfim. Tem que reeducar essas pessoas, tem que ensinar a Bíblia para eles, tem que ensinar a palavra de Deus para eles, bater nessa tecla, tá entendendo? E só assim nós, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Criador dos céus e da terra, nós vamos ter êxito na diminuição da violência, ensinando essas pessoas a respeitarem os adultos, os idosos, etc., e temendo a Deus, etc, etc, etc. Veja, ontem saiu no Fantástico sobre os cartões clonados. Eles conseguiram clonar os cartões com chip. 2 irmãos gêmeos, né? Ninguém olhava para eles, ninguém imaginava que eles estavam envolvidos nesse crime, né? Mas graças a Deus eles foram pegos. O crime não compensa, né? O crime não compensa. Eles conseguiram clonar os cartões, conseguiram fazer compras nos cartões, tinham uma vida luxuosa, compravam casa, teve um deles que comprou uma casa de 800 mil reais com dinheiro. Sei que eles movimentaram milhões através de cartões de crédito. Então, mas graças a Deus eles foram pegos. Então, os bancos, as empresas têm que investir mais na segurança desses cartões. Tem que investir mais. Veja que foi o garçom que trocou a máquina lá, né? Tem envolvimento de pessoas que trocam as máquinas, etc. Mas graças a Deus eles foram pegos. Agora, com relação a outro assunto que eu queria comentar, com relação a esses cartões, quem deve proteger o cliente,
as empresas também tem que ser mais rigoroso, tá entendendo? Mais rigoroso, etc, etc. E ressarcir o cliente que foi aí furtado, né? Que foi aí furtado. Foi furtado. Então, nós pedimos a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Com relação a esse pessoal da Petrobras que estão sendo pegos, eles têm que falar para nós quem é o chefão dessa quadrilha, dessa máfia. Eles têm que falar para nós, para o mundo, para a sociedade, quem são os mentores, porque eles só eram, digamos assim, os funcionários. E eles têm que falar eles têm que abrir o jogo. Tem que abrir o jogo, eles não têm que esconder nada. Quem são os chefão dessa quadrilha, desse esquema? Tá entendendo? E devolver todo o dinheiro que eles desviaram, devolver todo para os cofres. E a polícia está de parabéns. A Polícia Federal, porque também prendeu aquela dentista, aquela moça jovem, né, que era casada com um traficante, e o traficante foi preso. E aí ela tinha dupla personalidade, né? Ela era dentista, ela atuava como dentista e atuava como chefa do tráfico, mas graças a Deus ela foi pega. Foi desmascarada, agora ela tem que responder, né? Responder e pagar pelos crimes que ela cometeu, e a polícia está de parabéns, né? A polícia está de parabéns por estar aí, né? O crime, ele não compensa, não compensa. Nós estamos sabendo disso. Não adianta querer pensar que vão se dar bem, tentar enganar a polícia, porque a gente observa que demora, mas chega. A verdade, ela demora, mas ela chega. Amém? Ela chega. Então, essa dentista que era da classe média, rica, né? Não tinha condições, não tinha necessidade de ela, não tinha. Mas, infelizmente, ela se apaixonou por um homem do crime, um homem do tráfico, e aí ela casou com ele, e aí ela se corrompeu, preferindo, enfim. E ela aí foi pega e agora ela tá presa. Isso é muito triste, né? Muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. E nós queremos a verdade, amém? Queremos o excesso da verdade, queremos a mudança da verdade, queremos aí que também nós queremos mais. Eu estava vendo algumas reportagens, hoje o programa da Ana Maria Braga, realmente estava muito bom. Eu assisti o programa dela, ela foi para Disney, junto com aquele rapaz, o Thiago Brevanel, e foi muito bom, né? Ela andando naquelas montanhas russas, né? Realizou um sonho. E até sexta-feira ela vai estar mostrando pra gente. Mas a gente sabe que os Estados Unidos, eles estão no número 1 aí na frente da economia mundial. Então, que a gente vê que os Estados Unidos, eu estava vendo uma reportagem sexta-feira, sábado, não lembro, que passa na Record News sobre viagens. E lá em San Diego tem parques bonitos, lá em San Diego tem hotéis, lá em San Diego tem muitos parques. Então nós sabemos que os Estados Unidos, eles investem muito em parques de diversões. Os Estados Unidos, eles fazem aqueles parques de diversões enormes,
né? E são com animais, com baleia. Lá em San Diego mostrou para nós, foi mostrado para nós aquelas baleias, aquele show com baleia, com golfinho, etc., animais, aquário. E isso aqui o Brasil deve ter também. O Brasil deve investir em parques de diversões. O Brasil deve investir em hotéis de luxo, né? Como tem lá em San Diego, em São Francisco, lá em Los Angeles. Por que que o mundo todo vai para os Estados Unidos? Porque lá eles investem demais em parques de diversões. Lá, aqui no Brasil eu ainda não vi uma montanha-russa. Eu ainda não vi uma montanha-russa. Só tem esses parquinhos de roda gigante, esses brinquedozinhos. Nós temos que colocar um parque aqui de primeiro mundo, onde tem piscina. Pega aquele pessoal dos Estados Unidos, contrata aqui os poderosos do Brasil, por isso contrata o pessoal dos Estados Unidos para fazer um parque do Brasil, um parque. Não sei cadê aquele homem que tinha um parque, nunca mais ouvi falar nele. Daquele homem que tinha um parque aí, aqui no Brasil. Acho que até ele já morreu, não sei como é que está o parque dele. Sugiro até que faça uma reportagem sobre aquele homem que tem um parque aqui no Brasil. Nunca mais ouvi falar dele. Então aqui no Brasil está precisando de um parque de primeiro mundo. Primeiro mundo. Primeiro mundo. Um parque de diversões de primeiro mundo. Contrata pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, sei lá. Os Estados Unidos é que trabalham mais com isso aí. Os Estados Unidos. Porque só assim as pessoas querem se divertir, as pessoas querem olhar os animais, aqueles golfinhos são treinados, aquelas baleias são treinadas a fazer para divertir o público, etc, 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 etc. Piscina, etc, etc, etc. Então o Brasil tem que ter mais parques de diversões, não tem que ter hotéis, ônibus. Eu estava olhando uma reportagem ontem, no Domingo Espetacular, e os artistas, eles investem 1,5 milhão, artistas sertanejos, eles investem 1,5 milhão pedindo para fabricar ônibus para transportar eles, para fazer os shows. E aí foi mostrado para nós que os ônibus dos artistas são luxuosos, tem conforto, tem televisão, tem ar-condicionado, tem som, tem um monte de coisa, tem até cama. O ônibus do Rick Renner foi mostrado ontem, tem até quarto para os dois dormirem. Então, por que não faz isso para o artista, que é o trabalhador? Por que não fazem isso? Fazem ônibus, investe 1,5 milhão, 2 milhões num ônibus luxuoso para transportar a população. Igual esses ônibus aí que transportam os artistas, ônibus luxuosos, custa um pouco caro, aumenta um pouco a passagem. Mas vale a pena nós pagarmos, por exemplo, uns R$ 30 numa passagem de ônibus, que vale a pena. Tem ar-condicionado, tem poltronas confortáveis, tem tudo, tem som, tem tudo. Então, eu acho que também nós deveremos ter aqueles ônibus igual do Rick Renner, igual do aquele Mansa, um grupo aí um grupo Mansa, etc. Eu acho sim que as prefeituras, os governos devem investir em ônibus luxuosos, de preferência bateria, tá, urgentemente para transportar a nossa população. Tá entendendo? A população quer conforto. Nós queremos conforto, nós queremos também ter etc, etc, etc. Tá entendendo? E
fica aí a dica. Fica aí a dica. Tá entendendo? Eu gostei demais. Naquele ônibus teve um americano que ele gastou 7 milhões de reais fabricando um ônibus de luxo. O ônibus que ele mandou fabricar tem tudo, 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 tudo. Nós precisamos daqueles ônibus aqui no Brasil. A turista ia ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Quem que não queria andar no ônibus daquele? Quem que não quer andar no ônibus daquele? Ele investiu 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Então fica aí a dica. Entendeu? Fica aí a dica. Tanta coisa boa nesses ônibus. Tanta coisa maravilhosa nesses ônibus aí, não é verdade? E também pedimos para fazer um parque, igual do San Diego, Los Angeles, São Francisco, igual os Estados Unidos. Por que que o brasileiro tem que sair daqui do Brasil para ir lá para Disney? Por que que a gente não faz o nosso parque aqui mesmo? Tá entendendo? Por que que nós não fazemos o nosso parque de diversões aqui mesmo? Porque falta interesse, falta vontade pública, falta, enfim, tá entendendo? Então fica aí nosso apelo que as autoridades competentes façam um parque de excelência para a família brasileira, para a família amazonense, venha se divertir, pega esses botos, treine esses botos para fazer a gente rir, pega esses jacarés, essas sucuri, cobras, treine essas cobras para fazer alguma brincadeira para nós, pega esses, sabe, pega o que a gente tem aqui, como os americanos fazem, eles não pegam a baleia para treinar, as baleias não pula, não faz cambalhota, não faz tudo, não tem aquele telão. Uma coisa tão bonita, né? E famílias vão lá para ver. Agora a gente tem que sair daqui para ir lá pro San Diego para a gente ver alguma coisa. Por que que não faz aqui? Então nós só precisamos mais de diversão, fazer um parque de diversão aqui de primeiro mundo. Primeiro mundo. Amém. E isso aí é vontade política. Dinheiro tem, né? Agora precisa se fazer, ter vontade para fazer, coragem para fazer. Tá entendendo?